Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a MP 936. Essa medida provisória que as pessoas têm tantas dúvidas, né? Eu até já coloquei um material bem legal, inclusive aqui no meu Instagram. Vocês encheram de comentários, me mandaram muitas directs, eu vi que vocês salvaram muito esse material, mas é muita dúvida que vocês têm, muita gente também tem muitas dúvidas. Eu até hoje vivo recebendo muitas mensagens na minha caixa de directs aqui no Instagram, e aí eu resolvi fazer um vídeo para tentar de repente facilitar ainda mais a informação para vocês, né? Como vocês sabem, a gente está de quarentena, eu não tenho como trazer a Remus aqui na minha casa para que eles façam um vídeo, então eu resolvi fazer um vídeo mais caseiro, mas eu vou mandar para a Remus, eles vão dar uma editada, vão dar uma melhorada no vídeo, e aí eu vou publicar esse vídeo que eu estou falando para vocês, tá certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre a medida provisória 936, tá? Eu vou dizer para vocês para que serve, para que ela veio. E aí, no final, eu vou fazer um esboço aí de algumas perguntas que vocês me mandam no Instagram e que eu vou esclarecer para vocês aqui, porque de repente vai ajudar mais, tá certo? Ela veio para tentar preservar os empregos, para tentar preservar, certo, a operação, a continuidade das empresas. A medida provisória, ela é basicamente dividida em duas possibilidades, tá? Uma é a suspensão temporária do contrato de trabalho e a outra é a redução da carga horária, né, da jornada de trabalho junto com a redução do salário. Em relação à suspensão do contrato de trabalho, como é que pode acontecer? Bem, tem que existir um acordo, né, entre empregador e empregado, certo? E essa suspensão, ela tem um prazo de até 60 dias. Esse prazo ele pode ser fracionado em 2 períodos, tá? De 30 dias. E basicamente, ela pode ser cessada, inclusive, posteriormente, né, em 3 situações. Uma é caso o estado de calamidade decretado pelo governo federal finalize e acabe antes dos 60 dias, tá? Uma outra possibilidade dessa suspensão temporária do contrato de trabalho finalizar, é caso esse termo de acordo que foi assinado entre empresa e empregado, né, finalize por data, ou seja, chega aos 60 dias, tá? E uma outra possibilidade, a última, né, é quando a empresa, o empregador, decide fazer o retorno do funcionário para a empresa antes do fim do acordo. Ou seja, se a empresa de repente precisar, né, tiver uma demanda dentro dela e precisar que o funcionário volte antes para a empresa, então ela pode cessar sim esse acordo e aí o funcionário ele volta, né, com todos os direitos, todo o processo, inclusive de salário restabelecido, né? Importante salientar que a empresa ela tem que avisar com antecedência de 2 dias corridos, tá certo? Em relação à questão do pagamento. Em relação à questão do pagamento, a gente pode falar sobre como é que o funcionário vai receber esse valor durante esse período que o contrato dele está temporariamente suspenso, né? Ele vai receber através de uma conta bancária que vai ser informada aí nesse termo de acordo e com esse termo de acordo a empresa vai, através da contabilidade, fornecer essa informação para o governo federal, tá joia? Então, o governo federal ele vai depositar na conta do funcionário esse valor 30 dias após a assinatura desse termo. É muito importante, essa parte é uma parte muito importante que é preciso que se preste muita atenção. Os 30 dias eles são contados a partir da assinatura do termo, desde que a empresa forneça essas informações para o governo em até 10 dias após a assinatura desse termo, ok? Caso a empresa ou a contabilidade forneça esses dados apenas depois de 10 dias da assinatura desse termo de acordo, tá? O governo ele vai levar em consideração 30 dias após a data de informação, ou seja, a data que a empresa informou. E aí a empresa vai precisar se responsabilizar por esse valor, em pagar ao funcionário os valores anteriores à data de informação, tá certo? Um outro ponto que as pessoas perguntam muito, e que isso também é muito importante, principalmente os empresários me perguntam muito, é em relação à responsabilidade de pagamento. Ou seja, vamos lá, o funcionário teve um contrato suspenso temporariamente. Quem fica responsável em pagar 100% desse valor? Primeiro, é muito importante entender que o funcionário ele vai ser suspenso da empresa, né? Ele vai ter um contrato temporariamente suspenso, mas ele não vai receber exatamente o que ele recebia na empresa, em regra geral. O valor que ele vai receber, tá certo? É um valor que vai ser calculado baseado na tabela de seguro-desemprego, certo? E aí,
quem vai pagar? Quem é que vai se responsabilizar por esse valor, por esse salário do funcionário, enquanto o contrato dele estiver temporariamente suspenso? Quem vai se responsabilizar é o governo, caso a empresa tenha faturado em 2019 até 4,8 milhões, tá certo? E quem vai se responsabilizar caso a empresa tenha faturado acima de 4,8 milhões em 2019, vai ser o governo e a empresa. O governo ele paga 70% do valor do salário e a empresa paga 30%, certo? Isso é muito importante. Então, vamos lá, retornando. Caso a empresa tenha faturado acima de 4,8 milhões, quem vai ficar responsável pelo pagamento do salário do funcionário enquanto ele tiver com o contrato suspenso temporariamente vai ser a empresa em 30% e o governo em 70%. Caso essa empresa tenha faturado menos que 4,8 milhões em 2019, quem fica responsável pelo pagamento de 100% do valor é o governo. Uma outra situação é o seguinte, em relação ao período de estabilidade do funcionário dentro da empresa. Então vamos imaginar o seguinte, o funcionário passou 60 dias com o contrato temporariamente suspenso, significa que quando ele voltar para a empresa, ele vai ter mais 60 dias de estabilidade dentro da empresa, certo? Durante 60 dias a empresa não vai poder demitir o funcionário. Vamos imaginar que fizeram um contrato de 60 dias, tá? Uma suspensão temporária de contrato de 60 dias, mas a empresa resolveu fazer com que o funcionário voltasse quando ele completou 30 dias. Isso significa que quando o funcionário voltar, ele vai ter 30 dias de estabilidade, certo? Então ele tem o mesmo período, tá? O período que ele ficou suspenso temporariamente é o mesmo período que ele vai ter de estabilidade quando ele voltar para a empresa. Agora eu vou falar com vocês em relação à questão da redução da jornada de trabalho e salário, tá certo? Como é que funciona? Tem que existir, sim, um acordo entre empresa e empregado, tá? E a redução de jornada de trabalho e também de salário, consequentemente, pode durar até 90 dias, tá? Isso é muito importante. Enquanto a suspensão temporária do contrato de trabalho pode durar até 60 dias, a redução de jornada de trabalho e salário pode durar até 90 dias. Bem, e como é que fica o cálculo, né, dentro dessa situação? Quanto é que a empresa pode reduzir de jornada? Quanto a empresa pode reduzir de salário? Bem, vou falar para vocês em relação à questão de salário, tá? Caso o funcionário receba até R$ 3.135 ou ele receba acima de R$ 12.202,12, tendo curso de nível superior, certo? A empresa pode fazer acordo individual com esse funcionário, respeitando a redução de 25%, 50% ou 70%. Ok? Então, para fazer uma redução de 25%, 50% e 70%, a empresa pode fazer através de acordo individual, desde que o salário do funcionário seja até R$ 3.135 ou acima de R$ 12.202,12, tendo o funcionário um curso de nível superior. Ok? Caso o funcionário receba entre R$ 3.135 e R$ 12.202,12 e a empresa queira reduzir a jornada de trabalho e salário dele em 25%, a empresa pode sim fazer um acordo individual com o funcionário, tá certo? A única coisa que ela não pode fazer é um acordo individual se ela for reduzir em 50% ou 70%, ou qualquer outro percentual, tá? Em qualquer outra situação, qualquer outro percentual, a empresa vai precisar fazer um termo de acordo, um acordo coletivo em sindicato. Um outro ponto muito importante para a gente levar em consideração é caso o funcionário receba até R$ 3.135 ou receba acima de R$ 12.202,12, tendo o curso de nível superior. Mas se a empresa quiser reduzir em percentual diferente de 25%, 50% e 70%, vai sim precisar ir para sindicato, vai precisar fazer acordo coletivo, ok? Então, em relação à questão do período de estabilidade do funcionário na empresa, nesse processo de redução de jornada e salário, tá? Se o funcionário passou 60 dias com a jornada reduzida e o salário também, quando se restabelecer o valor, né, do salário dele, quando cessar esse acordo, ele tem o mesmo período de estabilidade, como acontece também na suspensão temporária do contrato de trabalho, tá certo? Então, o período que o funcionário está dentro da medida provisória, tá? É o mesmo período que ele vai passar estável dentro da empresa. Um outro ponto para se citar, que eu acho muito interessante, é o seguinte: como são duas possibilidades dentro dessa medida provisória, o funcionário ele pode participar das duas, desde que em períodos diferentes. Ou seja, vamos imaginar que a empresa suspendeu o contrato de trabalho temporário por 30 dias, certo? Então, quando o funcionário voltar, ele ainda pode passar 60 dias
com a redução de jornada e salário, desde que os períodos cheguem a 90 dias. Gente, o que foi que aconteceu, né? Como eu estava falando para vocês, eu recebo muita mensagem no meu Instagram, principalmente em relação a essa medida provisória. E aí eu resolvi separar algumas perguntas que vocês me fazem lá e aí responder aqui no vídeo para vocês, porque de repente fica ainda mais fácil de vocês entenderem, de quem também ainda não leu sobre a medida, entender um pouco mais, tá certo? Bom, em relação à questão do período aquisitivo, né, do funcionário, tanto os empresários quanto os empregados também me perguntam muito isso aqui no Instagram. Se existe algum período aquisitivo para que o funcionário tenha direito a participar de uma dessas modalidades. E não, certo? O funcionário, qualquer funcionário que esteja na empresa há 1, 2, 3, 4 meses ou anos, tem direito a participar de uma dessas modalidades dessa medida provisória, tá certo? Uma outra pergunta que me fazem muito aqui no Instagram é em relação ao seguro-desemprego. Se o funcionário que aderir a uma dessas modalidades da medida provisória 936 terá direito ao seguro-desemprego caso seja demitido posteriormente. E eu digo a vocês, a resposta é que vocês não se preocupem, que o funcionário vai sim ter direito ao seguro-desemprego caso ele seja demitido posteriormente da empresa, mesmo tendo participado de uma dessas modalidades previstas na medida provisória 936. Gente, em relação à questão dos funcionários intermitentes, né, para quem recebe menos que um salário mínimo porque trabalha por hora, se tem direito a participar de alguma modalidade da medida provisória. Esse tipo de funcionário consegue sim participar da medida provisória, mas ele entra naquele benefício emergencial dos R$600 por mês, tá certo? Uma outra pergunta que me fazem, e os empresários que me fazem muito essa pergunta, é em relação à questão de oferecer uma ajuda compensatória, né? Porque como o salário ele é reduzido de alguma forma, muitas vezes a empresa, o empregador, fica preocupado se pode fornecer alguma ajuda a mais para o funcionário, né? E pode sim, desde que esse valor fique determinado no acordo individual ou no acordo coletivo, tá? Então, se a empresa determina, por exemplo, que vai dar uma ajuda compensatória de mais R$500 por mês, esse valor precisa estar determinado no acordo individual ou no acordo coletivo, tá joia? Uma outra pergunta que me fizeram aqui no Instagram que eu achei interessantíssima foi em relação à questão da medida provisória 936, anunciada pelo governo, e a medida anunciada pelo Banco Central, que é aquela de fornecer empréstimos para que as empresas consigam financiar a sua folha. Se quem aderir a uma medida não pode aderir a outra. E eu digo a vocês, as medidas elas são complementares, então não precisa se preocupar. Caso você faça a adesão da medida provisória 936, você pode sim aderir à medida do Banco Central, né, do empréstimo que ele está concedendo para as empresas, para que as empresas financiem a sua folha de pagamento. E é muito importante isso, por quê? Porque você pode fazer uma redução da jornada de trabalho e salário do seu funcionário, né? E para financiar essa folha, você pode sim aderir a esse empréstimo do Banco Central, ok? Então são medidas complementares e não tem problema nenhum você aderir a uma e aderir a outra também. Uma outra pergunta que me fazem é se o funcionário ele é obrigado a aceitar o acordo, ou seja, aceitar ou a suspensão temporária ou a redução da jornada de trabalho e salário. Bem, vai a minha opinião, tá? Eu sei que o funcionário ele não é obrigado. Ele não é obrigado a aceitar, isso inclusive está determinado na medida provisória 936. Porém, o que eu digo a todos os funcionários, enfim, o conselho que eu dou é que aceitem, né? É um momento muito delicado que o país está passando, que as empresas estão passando. Então, se o funcionário ele não aceita que a empresa faça uma suspensão temporária do seu contrato de trabalho, onde o governo vai ficar responsável em fazer o pagamento, né? Ou a redução de jornada de trabalho e salário, o funcionário vai precisar ser demitido, provavelmente, né? E é muito melhor que você entre num benefício do governo, né? Numa modalidade que o governo está oferecendo através de uma medida provisória, do que você ficar sem emprego, né? Porque isso é uma alternativa que a empresa está buscando para que você não fique desempregado. Então é muito importante que você entenda isso, entenda que esse é o momento em que a empresa e os funcionários eles precisam estar reafirmando ainda mais a parceria, né? Porque é como eu falo muitas vezes nos meus stories e vou repetir aqui para vocês. Esse momento ele vai ficar gravado na memória de todos nós. Vai ficar gravado na memória do dono da empresa, vai ficar gravado também na memória do consumidor, do cliente, vai ficar gravado também na memória do funcionário. Então é um momento da gente se ajudar, é um momento de a gente mostrar que estamos juntos, né? Juntos em forma de parceria, que nos entendemos, que a gente entende o momento e que vamos passar por tudo isso mais fortalecidos.
Gente, um outro ponto que eu queria falar com vocês é em relação quando vocês me mandam valores de salários para que eu faça os cálculos aqui no Instagram e passe para vocês. Eu não consigo porque a demanda é muito grande e eu tenho muitas coisas para fazer também no escritório, tá? Então, o que foi que eu pensei? Apesar de eu ter colocado também lá nos cards 2 exemplos, tanto de suspensão quanto de redução de jornada de trabalho, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre esses cálculos, e vou colocar aqui, eu vou pedir para os meninos jarremos colocar aqui uma memória de cálculo para vocês entenderem, e aí vocês podem dar um print e de repente ficar utilizando ela para saber como fazer essa redução, tá joia? Bem, é importante saber que a redução da jornada de trabalho ou a suspensão temporária do contrato, ela é baseada na tabela de seguro-desemprego. Existe uma tabela de seguro-desemprego com faixas de valores e percentuais a serem calculados, tá certo? Então vamos lá, vou dar um exemplo rapidinho. Um funcionário que recebe, por exemplo, R$2.000 por mês e terá uma redução de 50% da jornada e do salário. Como é que fica? Bem, se um funcionário ganha R$2.000 por mês e ele vai ter uma redução de 50% de salário, significa que a empresa vai pagar R$1.000 a ele. Ou seja, ele ganha R$2.000 por mês para trabalhar 8 horas por dia. Ele vai ter uma redução de 50%, ele vai trabalhar 4 horas por dia, ganhando R$1.000 através da empresa. Porém, o governo ele também vai completar o salário do funcionário. Porque para que o funcionário não tenha uma redução tão brusca, né? Ele ganhava R$2.000 e de repente ganha R$1.000, fica complicado para o funcionário conseguir pagar as suas contas, manter aí o seu equilíbrio financeiro. Então, o governo ele faz um cálculo baseado na tabela de seguro-desemprego para completar esse valor. O valor normalmente não chega até o valor que o funcionário já recebia anteriormente, que o funcionário tinha como salário, mas ele chega bem próximo. Então vamos lá. Se o funcionário recebia R$2.000 para trabalhar 8 horas por dia, ele vai receber R$1.000 para trabalhar 4 horas. E aí, o governo federal vai pagar R$ 739,94 para completar esse valor. E aí, esse cálculo ele é feito de acordo com as faixas da tabela do seguro-desemprego, ok? É muito importante, eu vou colocar aqui o cálculo, acho que já deve estar passando aí o valor do cálculo para vocês, e vocês podem printar para de repente fazer também um cálculo dentro da situação, da realidade de cada um. Tá joia? E é isso aí, gente. Eu separei, né? Eu fiz um resumozinho aí da medida provisória para vocês. Tem algumas particularidades ainda, mas no geral é isso. Pesquisei também lá no Instagram algumas perguntas que vocês me fizeram, porque são muitas, mas eu tentei trazer o máximo de informação que eu podia para vocês, tá certo? Eu só quero dizer a vocês que é um momento onde a gente tem que entender que é preciso respeitar a parceria, né? Respeitar a via de mão dupla, né? A empresa respeitar o funcionário respeitar a empresa, os clientes terem um pouco mais de atenção com as empresas que eles consumiam, porque é um momento de todo mundo se ajudar. Estamos todos juntos e tenho certeza que sairemos ainda mais fortalecidos dessa situação que a gente nunca pensou em viver, não é isso? Então qualquer coisa eu estou por aqui, podem me mandar comentários, directs, eu respondo com o maior prazer. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas também não é tanto assim, mas eu respondo com o maior prazer, tá certo? Espero ter ajudado.